Hoje eu trouxe uma matéria do Metrópolis sobre o jogo do Tigrinho e esses jogos de aposta que têm crescido muito, assim, de uma maneira fora do comum, uma coisa, assim, absurda. Eu acho que a gente não tem noção do que está acontecendo no Brasil em relação a esses jogos de aposta. Na verdade, as coisas têm sido mais divulgadas atualmente, mas ainda assim o buraco é muito mais fundo do que a gente imagina. E como eu passei por coisas parecidas na família, eu sei como é ruim ter uma pessoa viciada em apostas dentro de casa. Eu resolvi trazer essa matéria do Metrópolis para ler com vocês e pensar um pouquinho sobre isso. E também um vídeo que eu tenho acompanhado do canal e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A matéria aqui do Metrópolis é do dia 29 de junho, tá recente. Hoje é dia 3 de julho de 2024 e a matéria é de casa vendida, suicídio, como o jogo do Tigrinho destrói famílias. Polícia Civil atribui ao menos 4 suicídios recentes ao envolvimento com apostas online, como o jogo do Tigrinho em São Paulo. Lembrando que o jogo do Tigrinho é aquele Fortune Tiger, mas ele está sempre alocado também em outras plataformas de apostas, né? Apostas esportivas, não é só o jogo do Tigrinho, mas ele é um dos principais aí que despontam como os preferidos, né, da galera jogar, porque é altamente viciante mesmo. A esperança de ganhar dinheiro fácil em plataformas de apostas online, cada vez mais disseminadas no país, tem virado um drama para milhares de famílias brasileiras. Jogadores têm perdido o controle e, consequentemente, muito dinheiro em jogos de azar na internet, que são divulgados em muitos casos por influenciadores. Um dos mais populares é conhecido no Brasil como o jogo do Tigrinho. Desde 2018, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera o jogo abusivo de jogos eletrônicos como uma doença, pelo fato de a jogatina online promover prejuízos físicos, psicológicos e interrelacionais. Eu acho que todos os tipos de jogos eles têm um potencial aí de desencadear um vício, mas os jogos eletrônicos eles são muito mais fáceis. Eles estão à mão, né? A gente com Wi-Fi a gente consegue acessar esses jogos sem precisar se deslocar para algum lugar, como antes a gente fazia com os bingos, com o poker, né? Em 2010 teve o boom do poker também. Jogadores contraem altas dívidas, vendem seus bens, chegam a fugir de casa com medo de credores e até a tirar a própria vida. O delegado Eduardo Simões Miraldi, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, afirma ao Metrópolis que somente nesse ano a Polícia Civil identificou 4 casos de suicídio de pessoas que se desestabilizaram emocionalmente por causa das apostas online no estado de São Paulo. Isso daí é um número bem abaixo do que deve ser realmente, porque são números registrados e só em São Paulo eu imagino tanto de casos subnotificados ou que não têm uma notificação, mas que foram por conta disso. Atualmente, o DEIC conduz 8 inquéritos sobre o esquema que fatura milhões de reais por meio de cassinos online. Entre os alvos estão influenciadores digitais que contribuem para a disseminação massiva das plataformas de apostas. Os jogos mais populares entre os brasileiros são uma espécie de cassino online e são ilegais no país por infringirem a lei de contravenções penais. O jogo do Tigrinho, por exemplo, simula um caça-níquel e ficou famoso por prometer ganhos fabulosos. Aqui abre aspas. Constatamos que esse tipo de jogo, além do prejuízo financeiro, que é enorme, também mexe com a questão psicológica. Há casos de pessoas que se mataram, são 4 em São Paulo, porque a pessoa apostou tudo que tinha e perdeu. Um dos casos que chegou à polícia é de um homem que vendeu um imóvel de R$200 mil e gastou todo o dinheiro em apostas online. Ele perdeu tudo. Outro caso que ficou conhecido no Brasil foi o da enfermeira Gabriele Sabino, de 23 anos. Moradora de Piracicaba, interior de São Paulo, ela desapareceu por 8 dias após uma crise emocional deflagrada pelo jogo do Tigrinho. Ela fugiu alegando depressão por causa de uma dívida de R$25 mil. Desde o ano passado, a Polícia Civil já registrou mais de 500 boletins de ocorrência envolvendo os jogos de azar online em todo o estado de São Paulo. E é aquela questão, né, gente? Quando a pessoa ela registra um boletim de ocorrência é porque ela se deu conta de que aconteceu alguma coisa, de que ela caiu num golpe de verdade. Porque até então ela está lá apostando altas quantias. O que ela pode
aí acaba o dinheiro, ela aposta o que ela não pode, ela pede emprestado, ela vende os bens e eu tenho acompanhado notícias assim, são coisas tenebrosas de pessoas que dão um relato, colocam aqui na internet mesmo, de que a casa tá vazia, de que ela vendeu o fogão, o botijão de gás, a geladeira, por conta desses jogos, porque ela fica vidrada esperando que a próxima jogada vai fazer com que ela retome todo o prejuízo. Como aqui tem uma legislação que proíbe os jogos de azar, então o bingo, o cassino, vão se criando brechas para que essas coisas continuem funcionando. Então, eles normalmente colocam essas empresas em paraísos fiscais, lugares onde a legislação ela é mínima para esse tipo de coisa, e aí, atuando fora do país, você é online, quando vai fazer o registro do boletim de ocorrência, não consegue achar essa empresa. E aí, cadê? Onde é que está essa empresa, se ela não está registrada no Brasil, né? Voltando aqui. As empresas ficam sediadas em países como Malta, Estônia e Tunísia e contam com a ajuda de intermediadores envolvidos em esquemas criminosos para que as plataformas de jogos e o sistema de pagamento alcancem os jogadores brasileiros. Uso de influenciadores. As investigações do DEIC mostram que os criminosos fecham parcerias com influenciadores nas redes sociais no Brasil, inclusive crianças, para disseminar os jogos de azar online, como o jogo do Tigrinho. Para isso, os influenciadores incentivam seus milhões de seguidores a clicar em links que levam para plataformas de jogos, alguns deles usados por quadrilhas para aplicar golpes. Ao serem direcionados para as plataformas onde os jogos de azar estão hospedados, as pessoas precisam fazer um cadastro que geralmente exige o pagamento de um valor por meio de um cartão de crédito ou Pix. Abre aspas, a plataforma consegue saber qual perfil partiu daquele jogador e aí repassa um percentual do que ganha para o influenciador. Esse percentual é variável, depende de cada caso, afirma o delegado Eduardo Simões Miraldi. Então, basicamente é o seguinte, o influenciador ele vai ganhar se você perder. Então, você confia naquele influenciador, ele fala que está ganhando dinheiro, mas ele está jogando lá um jogo demo, ou às vezes é até uma captura de tela, ele está fingindo que está jogando para deixar você ali, meu Deus, animado com os ganhos. E aí, quando você se cadastra pelo link que ele envia para você, a cada vez que você perde dinheiro, ele ganha dinheiro. Há mais de um influenciador investigado em cada um dos 8 inquéritos instaurados pelo DEIC. A principal medida tomada contra eles até agora tem sido a solicitação dos bloqueios de seus perfis, além de apreensão de celulares, veículos e eventuais itens adquiridos com dinheiro obtido por meio de plataformas de jogos. Recentemente até saiu uma matéria extensa sobre isso no Fantástico, mostrou o relato de uma mulher que perdeu até o sonho dela, que era uma loja que ela tinha, que ela ficou viciada nesses jogos de plataforma, e ela viu isso através de uma influenciadora. E assim, gente, esses influenciadores, eles ganham muito dinheiro, e você pensa, nossa, 1 milhão, 2 milhões, mas você tem que imaginar também que esses são os que ganham pouco, né? Eu fico imaginando quanto ganha um Neymar da vida ou um Felipe Neto, né? E me chamou a atenção essa parte da notícia, que falam que até crianças, né? Até as crianças influenciam para que façam jogos online. E essa é uma preocupação minha, né? Porque eu tenho um filho de 4 anos e ele gosta muito desses influenciadores novos que ficam aí falando para a criançada de um jeito sem muita legislação, né? A internet ainda é uma terra sem lei, infelizmente, não tem legislação que pegue pesado, né? Principalmente nessa questão das crianças. E aí eu fico vendo o quanto que o Lucas Neto, por exemplo, influencia crianças da idade do meu filho, o quanto que ele gosta dele. E o Felipe Neto, não sei se ainda ele é embaixador da Blaze, mas ele era embaixador de uma dessas plataformas de apostas online. E aí você fica tendo essa imagem, né?
Porque como o Felipe Neto fala com crianças mais velhas, é como se você passasse de um irmão para o outro. Então ele tá com 4 anos, gosta do Lucas Neto, que fala daquelas coisas, de repente ele vai estar com seus 8, 9 anos, vai gostar do Felipe Neto, entre aspas, né? Uma coisa natural, como se fosse uma sucessão, e aí de repente tá lá o irmão do cara que ele gostava durante vários anos falando para que ele aposte que vai ser uma boa, que ele vai ganhar dinheiro. Então, essa aí é uma preocupação minha. Apesar de variarem, os percentuais repassados pelas plataformas possibilitam o enriquecimento rápido dos influenciadores que começam a comprar carrões, joias e imóveis, ostentando a vida de luxo em seus perfis para, segundo o delegado do DEIC, estimular ainda mais o jogo. E supostamente lavar dinheiro também, né, minha gente? Transformando esse dinheiro em passivos aí, se livrando, colocando no nome de outras pessoas, né? Não tô falando que é o caso de todo mundo. O jogo do Tigrinho, um dos mais populares no Brasil, fica hospedado no site da empresa PG Soft, cuja sede fica em Malta, na Europa. Malta é uma ilha pequena na Europa, né? Então tem uma cara de ser um paraíso fiscal. Em seu portal, ela se identifica como uma das maiores empresas de entretenimento digital do mundo, acrescentando exigir que seus usuários tenham mais de 18 anos nos casos de jogos de azar. Qualquer conta que for encontrada e tenha sido aberta por um menor de idade será fechada imediatamente e todos os ganhos serão confiscados. A Meta, a empresa responsável pelo Instagram, onde milhares de perfis têm divulgado o jogo do Tigrinho, afirmou ao Metrópolis não permitir conteúdos voltados para menores de 18 anos que promovam jogos online envolvendo valores monetários. Inclusive, o Instagram é da Meta e eu não tenho o Facebook há muitos anos, mas eu ainda tinha o Instagram para conversar com os meus amigos. Mas isso é até um caso que eu quero trazer para cá. Tava me fazendo muito mal o Instagram. Tanto o Twitter quanto o Instagram tava atacando a minha ansiedade. E eu desinstalei esses aplicativos do meu celular e não tenho acessado eles. E no começo eles fizeram falta, mas atualmente eu tô bem melhor. E nos últimos dias que eu tava usando o Instagram, realmente eu tava recebendo muitas solicitações daqueles perfis que a foto era do Fortune Tiger, né, do jogo do Tigrinho. E a Meta é responsável pelo Instagram, onde milhares de perfis têm divulgado o jogo do Tigrinho, afirmou ao Metrópolis não permitir conteúdos voltados aos menores de 18 anos que promovam jogos online envolvendo valores monetários. Isso daí fica muito, uma resposta muito protocolar, porque a gente sabe que, na verdade, a Meta, ela quer realmente cliques, ela quer acesso, quer que a pessoa passe mais tempo possível na plataforma. Então, se isso estiver dando maior acesso para elas, dificilmente elas vão ser tão rigorosas assim nessa busca para poder frear esse tipo de comportamento. Porque assim como os jogos de azar são um vício, o uso das plataformas digitais também. E eu até falei sobre essa matéria que teve no Fantástico, que falou especificamente dos jogos de Tigrinho, mas ela colocou uma ressalva para as bets, né, para os jogos de apostas esportivas, falando que elas são regularizadas e que tem um outro tipo de fiscalização, que também é uma passação de pano para a própria Globo, porque ela mesma é patrocinada. Nos intervalos você vê que as grandes bets, elas apostam nos horários nobres, né, da televisão. Então, elas patrocinam jogos de futebol, elas patrocinam programas esportivos. Então, existe um lobby muito grande no Congresso para que haja uma flexibilização ainda maior desses jogos de esportes. E aí você pode pensar, é um esporte, a pessoa está jogando de verdade, então ela sabe se vai ganhar ou perder e vai aceitar ali o jogo, mas a pessoa que está viciada, ela não vai mais pegar aquele jogo, Palmeiras e Corinthians, eu acho que o Palmeiras vai ganhar, porque o Corinthians está lá no final da tabela, e aí fica uma coisa meio óbvia, ou um jogo de basquete da NBA, vou aqui apostar nos maiores. Não, ela está no submundo das apostas, então ela vai escolher
jogos cada vez menores, como se fossem cavalos de raça, e ela acha que ela tem um bom olho, que ela é um olheiro, que ela vai acertar o jogo. E, na verdade, infelizmente, até os times pequenos, os jogadores pequenos, eles estão sendo orientados a fazer tantos gols, a perder tantos escanteios. É uma coisa assim que, infelizmente, a gente nunca vai ganhar. É a casa que ganha. Quem aposta vai ter sempre uma esperança de um ganho, um retorno rápido, mas é a casa que ganha. Porque ela tem um percentual de dinheiro que ela vai dar para os apostadores ali que estão fazendo a propaganda de que é possível ter um estilo de vida bancado com uma vida de apostas, mas o que a gente conhece, infelizmente, são histórias como essa, né, de perda de vida, de descontrole emocional e tantas outras histórias tristes, né? E eu tenho visto essas histórias com mais frequência agora que eu estou procurando rendas extras. Então, além do meu trabalho que eu tenho, né, no dia a dia, eu tenho um trabalho de 6 horas por dia, e aí eu tenho buscado formas de ganhar dinheiro na internet. E aí, buscando coisas sobre renda extra, o que mais aparece para mim, como conteúdo patrocinado ou não, são as plataformas de jogos. E assim, eu tenho uma noção de que isso não vai me levar a lugar nenhum, porque se você não está vendendo um serviço ou um produto, esse dinheiro provavelmente vem de uma pirâmide, um esquema de pirâmide, onde quem entrou primeiro vai ganhar com base na esperança dos que estão vindo embaixo. E isso daí não é só o jogo em si, mas várias outras promessas que ao longo do tempo vão se formando, várias bolhas, né? E quando eu comecei a ver essas promessas, eu comecei a pesquisar depoimentos de pessoas que estão sofrendo com isso, porque realmente é uma doença, né? É uma doença e assim como outros tipos de doença, como entorpecentes, comida, você bebida, né? Então tem a pessoa que vai lá, bebe uma cerveja no fim de semana e tá tudo bem. E tem gente que se não acordar e não tomar um copo de álcool, ela vai ter tremedeira, ela não vai conseguir seguir o dia dela. Então, a mesma coisa é com jogos, né? E isso me fez conhecer um canal de um psicólogo que recebe pessoas, né? E essas pessoas contam um pouco das suas histórias para poder estimular outros jogadores compulsivos a saber que eles não estão sozinhos. Então, eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para você qual é a lógica dos cassinos online. Isso é coisa que você tem que entender da lógica dos cassinos online, que é uma coisa lógica, uma coisa óbvia, né? É que um cassino é uma empresa e ele é feito para lucrar. Isso mesmo, um cassino online, uma casa de aposta online, as várias casas de apostas online, elas são feitas para lucrar. Entenda isso e coloca isso na tua cabeça, pelo amor de Deus. Uma casa de aposta online, um cassino online, não é uma ONG, não é filantropia, não é para nenhum tipo de Papai Noel para ficar dando dinheiro para apostador. Muito pelo contrário, você tem que entender e tire isso da tua cabeça que casa de aposta é para dar dinheiro, que tá pagando bem. Ah, essa casa de aposta tá pagando bem. Ah, esse site tá pagando bem. Ah, eles tá dando dinheiro. Não tá dando nada. Entenda uma coisa, pare de ficar colocando folclore de apostas na tua cabeça. As pessoas, os empresários que fazem um cassino online, que desenvolvem lá um provedor, um algoritmo de um cassino online, de uma casa de aposta online, eles fazem tudo isso com um objetivo claro e específico, que é lucrar. Isso mesmo que você ouviu. E adivinha, lucrar como? Como que vocês acham que eles vão lucrar? Eles vão lucrar através da sua miséria, através do seu alimento, das suas relações, do seu casamento, da qualidade de vida dos seus filhos, vão lucrar através de tudo isso. Com o teu dinheiro, o teu suado dinheiro e com o dinheiro de outros milhares de apostadores. Então essa é a primeira coisa, a coisa mais óbvia do mundo, que é
Uma casa de aposta é feita para lucrar. Outra coisa que eu quero que você entenda na lógica dos cassinos online, na lógica das casas de apostas os cassinos online vão usar inúmeros gatilhos mentais para atrair clientes. Calma, calma, calma que eu vou te explicar o que são esses gatilhos mentais. Primeira coisa, os cassinos online vão investir pesado em provas sociais. Anote aí. Provas sociais. O que é isso? Eles vão contratar inúmeros influenciadores que têm um poder de alcance grande, né? Que têm seguidores e vão colocar os influenciadores apostando, ganhando e falando que dá para se divertir e muitos deles lá colocando dinheiro, brincando e tudo muito feliz, tudo muito alegre. Por quê? Isso é uma prova social. Por quê? Porque você que é seguidor lá, vai ver um influenciador e vai falar, nossa, é um influenciador que eu sigo, tá fazendo propaganda dessa casa de aposta, tá fazendo propaganda desse jogo, tá fazendo propaganda do Tigrinho, do Mines, da Roleta, seja lá do que for. Então eu também vou... Tem uma questão também que o Brasil, ele é gigante, ele é um país muito grande, né? Territorialmente falando. Então, muitas vezes, a gente tem esses influenciadores que a gente fala, nossa, como é que essa pessoa é tão conhecida e eu nunca ouvi falar? Porque a pessoa é conhecida regionalmente. Então, ela tem lá seus 4, 5 milhões de seguidores, tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, e aí ela tem aquilo na região dela. Então, uma grande parcela do público regionalmente que acompanha aquela pessoa há muito tempo, mas aquela pessoa é baseada em estilo de vida, tudo, e ela aceita esse dinheiro, porque, convenhamos, saiu até uma matéria recentemente que o salário médio de um influenciador é de 2 a 5 mil reais. Então, de 2 a 5 mil reais, você ficar produzindo muito conteúdo para, às vezes, você não ver aquele retorno financeiro, e aí chega uma empresa para você, mandando um e-mail, falando assim, olha, eu te ofereço 300 mil reais aqui para você falar para os seus jogadores, para os seus seguidores apostarem, sabe? Acaba sendo uma escolha de Sofia, né? Uma coisa muito difícil da pessoa recusar, dependendo da situação dela, do caráter, são várias questões, né? Não estou aqui para julgar todas as pessoas que aceitam esse tipo de jogo, mas é de se pensar, né? É de se pensar, você ia gostar de ver sua família perdendo tudo por causa disso? Mental. Isso é uma prova social. Uma pessoa que tem uma influência sobre o número de pessoas está falando bem daquilo, entende? Está falando bem do cassino. Então, os cassinos usam isso. E além disso, obviamente, os cassinos online, eles investem muito, as casas online investem muito em marketing. E é aí que muitas casas de apostas patrocinam inúmeros clubes de futebol, patrocinam inúmeros campeonatos de futebol. A Copa do Brasil é o nome de uma casa de aposta. O Brasileirão também agora é uma casa de aposta. A grande maioria dos clubes de futebol tem casa de aposta. Ou seja, esse gatilho mental em massa, né, de convencer o maior número de pessoas possível, é uma coisa muito forte. Eles investem muito dinheiro e, além disso, outro gatilho mental que eles usam é a possibilidade da mudança de vida. É a possibilidade de, hipoteticamente, você ganhar muito dinheiro e mudar a tua vida e ter um dinheiro a mais. Ou seja, muitos existem aquela história, se você apostar no Tigrinho vai ter um super ganho, vai ganhar dinheiro. Se você apostar na roleta, se você apostar assim, vai ter um super ganho. Ou seja, usam um gatilho mental da mudança de vida, de hipoteticamente você ganhar muita grana. Ou seja, e da mudança de vida, assim, rápida, da mudança de vida fácil, sem nenhum tipo de sacrifício, sem abrir mão de nada. E como está muito banalizado em todos os lugares, em todas as redes grandes de televisão, na internet, a gente vê isso, buraco mais embaixo. Eu acho que esse é o novo tsunami que o Brasil vai enfrentar nos próximos anos, um problema assim mental, social, muito pesado, porque a gente passa por uma questão muito difícil. A maioria dos brasileiros não ganha o suficiente para se sustentar, a gente sobrevive, o salário mínimo não dá para poder pagar as contas, mas as pessoas, elas querem mudar de vida agora, e aí elas não pensam nas consequências e vão apostando nesse tipo de coisa. Fica muito interessante dos cassinos online é que
provavelmente no começo você vai ganhar. Isso mesmo que você ouviu, que no começo você vai ganhar, mas depois você vai perder. Geralmente, quando uma pessoa começa a apostar, ninguém começa apostando muito. Geralmente, a pessoa entra por curiosidade e começa apostando pouco. E quando ela começa apostando pouco, geralmente ela ganha um pouco no começo. Quando ela ganha um pouco, ela vai lá e colocou um pouquinho de dinheiro e ela ganha, libera aquela sensação de prazer, aquela sensação de recompensa no cérebro, libera adrenalina, libera dopamina, dá aquela prazer e a pessoa pensa, nossa, eu apostei isso aqui e ganhei isso aqui, então se eu apostar mais, eu vou ganhar mais. E é aí que o cassino te pega pelas pernas. Essa é a lógica do cassino. Com certeza. A lógica do cassino é você perder. Amostra grátis, você começa ganhando para você ficar animado e colocar mais dinheiro lá e para você perder. Geralmente você começa ganhando e isso vai fazer com que te libere prazer e recompensa, libere dopamina e ao longo do tempo você vai perder. E a probabilidade de você viciar é altíssima por tudo isso que eu estou te falando. Pela função neurológica, pela função do prazer e pela função da possibilidade de ganhar dinheiro fácil, da possibilidade de mudar de vida, da possibilidade de, hipoteticamente, fazer uma renda extra. Então, todos esses fatores, esses gatilhos mentais da lógica do cassino fazem com que muitas pessoas viciem. Então, a principal loucura da fase que eu estava procurando formas de ganhar dinheiro extra na internet, de uma outra forma, e eu só encontrei grupos que compartilhavam links de jogos de aposta como renda extra. E, gente, meu Deus, que universo é esse onde você não vai estudar, não vai aprender alguma coisa nova, não vai se especializar e vai ganhar dinheiro, gente. É um universo assim, onde as pessoas realmente perderam os parâmetros, né? Então, assim, é o tipo de pessoa que fala que estudar não vai levar a lugar nenhum e muitas pessoas acreditam, igual teve um pastor aí esses dias que falou, foi o Valadão, né? André Valadão, que falou que não é para levar filho para a universidade e tudo mais. Claro que o caso dele era outro. O caso dele é porque ele quer que as pessoas deem o dízimo para a igreja dele, mas as pessoas não querem que você estude. Você só vai ganhar dinheiro estudando. Não tô falando que é dentro de uma faculdade, mas tem tudo na internet, sabe? Tudo tá aí para você aprender a fazer alguma coisa nova, cozinhar, costurar, editar, fazer qualquer tipo de coisa, aprender uma língua nova. Mas apostando, isso não existe. Não existe mesmo. No começo, você pode até ganhar, mas depois, no frigir dos ovos, você vai perder. E você sabe que você vai perder porque é basicamente você contra a casa de aposta. Se você estiver apostando contra um jogo de slot, principalmente jogo do tigrinho, caça-níquel, é você contra o algoritmo. O algoritmo da casa de aposta vai escolher se você ganha ou perde. E adivinhe só, o algoritmo é da própria casa de aposta. Ou basicamente, é o cassino escolhendo se ele ganha ou se você ganha. Então você já sabe, né? A probabilidade de você perder e de você viciar é altíssima. Deu para entender a lógica? Deu para entender como a pessoa vai viciando? Deu para entender os gatilhos mentais? Além disso, outra lógica dos cassinos é porque muitos cassinos online, eles deixam tudo muito infantilizado. Como assim, Léo, infantilizado? É o jogo do tigrinho, é o jogo do coelhinho, é o jogo do velhinho do raio, é o jogo do boi, ou seja, bichinhos, é o jogo da frutinha, do Sweet Bonanza, nossa, do igual docinho, Candy Crush, infantilizado, muitas luzes, muita musiquinha, por quê? Para infantilizar. Essa é a lógica do cassino. Essa infantilização é para mostrar que, teoricamente, é uma coisa que não demonstra perigo. É uma brincadeira. Eles tentam maquiar a interface do jogo para não mostrar que, no fundo, é um caça-níquel, como aqueles caça-níquel de antigamente, que são extremamente perigosos, que a pessoa pode perder muito rápido. Então, essa... Antigamente não, tem muito caça-níquel ainda em barzinho, quando você vê naqueles barzinho pé de chinelo, né? E aí tem uma paredinha, normalmente é perto do banheiro, atrás daqueles monte de engradado de cerveja. Quando você vai ali fazer um xixi, né, você encontra os caça-níqueis ainda. Muita gente aposta, infelizmente.
uma lógica do cassino online. Tenta deixar uma coisa mais lúdica, mais infantilizada, principalmente partindo pro lúdico, com luzes e cores. Assim tem o jogo do aviãozinho, assim tem o Mines, e por aí vai inúmeros outros jogos. Deu para entender a lógica? Outra coisa muito interessante que tá ligado na lógica dos cassinos online é que, mesmo que você pare de apostar, durante muito tempo, as casas de apostas vão sempre estar te mandando iscas. O quê? Eles vão sempre estar te mandando e-mails com bônus, mensagens com bônus. Se você aí aposta, você sabe do que eu tô falando, né? Eles vão mandando bônus para você com isca, para tentar te pegar, para você voltar a apostar. Então essa é uma característica do marketing das casas de apostas. Por quê? Porque eles não querem perder os apostadores. Você não é mais inteligente do que a casa de aposta. Pare de tentar ser mais inteligente do que uma casa de aposta. Pare de tentar achar uma estratégia hipotética para driblar o algoritmo da casa de aposta, do cassino online. Você não é e não vai ser mais inteligente do que a casa de aposta. Provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro. E aí eu quero saber de vocês, se você ficou aqui até agora, se você sofre desse problema, se alguém que você conhece está passando por um vício, se perdeu muito dinheiro, se você tem alguma história para compartilhar, ou se você quer ouvir mais relatos, depoimentos de pessoas que perderam os seus bens, eu posso trazer aqui. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, e é isso, tchau, tchau!